Fundos imobiliários, a classe de ativo que vem ganhando cada vez mais destaque entre os investidores da renda variável. Mas afinal, o que são fundos de investimentos imobiliários e por que você deveria entender sobre isso? Meu objetivo neste vídeo é te ensinar de maneira prática e fácil como você pode fazer uma análise de um fundo imobiliário para você não ficar dependendo de diquinhas na internet ou daquele seu amigo investidor. Bora lá? E para iniciarmos essa videoaula, eu separei alguns tópicos como conceitos básicos, os principais tipos de fundo imobiliário, vantagens de um fundo versus imóveis físicos, os critérios de análise, os riscos que você deve evitar e as ferramentas para você fazer as suas análises. Então, começando pelo conceito básico, o que é um fundo imobiliário? Nada mais é que um condomínio de investidores que capta recurso no mercado para poder investir esses recursos no financiamento ou na construção de alguns imóveis. E quando você compra uma cota, você detém parte daquele imóvel ou daquele fundo de investimento que você está comprando. Tá? Outra parte de conceitos básicos sobre fundos imobiliários é a isenção do imposto de renda nos dividendos. Lembrando que esse valor é até R$ 50.000, tá? Mas é R$ 50.000 sobre os dividendos e não sobre o valor que você tem investido, tá? Essa é uma outra vantagem que os fundos imobiliários, ele dá ao investidor, né, que faz a compra desses ativos. Vindo aqui para o próximo tópico, o acesso a esses investimentos é muito mais fácil do que o acesso a um imóvel físico, por exemplo. Hoje em dia você encontra fundos imobiliários, né, cotas de fundos imobiliários por R$ 10 ou até menos. Tá? É claro que é preciso fazer uma análise, não é porque custa R$ 10 ou menos de R$ 10 quer dizer que esse fundo imobiliário é um bom fundo imobiliário para você investir. Tá? Então, mais para frente eu vou explicar tudo certinho para vocês entenderem melhor. Tá? Um outro conceito básico sobre fundos imobiliários é a liquidez. Pensa comigo, o que é mais fácil hoje em dia? Você investir num fundo imobiliário ou no imóvel? Né? Como eu já expliquei, o fundo imobiliário tem cotas a partir de R$ 10 ou até menos que isso. E um imóvel hoje, vamos chutar baixo aí, R$ 300.000. Ok, você investiu. E se você precisar vender isso? O que é mais fácil você vender? Uma cota, né, no mercado ou vender uma casa de R$ 300.000? Então, o fundo imobiliário, ele proporciona essa liquidez para você. Embora a minha ideia de investimento é sempre o que a gente chama de buy and hold, que é comprar e segurar aquele ativo para o resto da vida. Principalmente quando se trata de fundo imobiliário, ok? Então aqui, recapitulando os conceitos básicos. O que é o fundo imobiliário? Né? É um CNPJ que capta dinheiro no mercado para investir em imóveis, em construção ou imóveis prontos, né? Imóveis que já estão prontos. Isenção de imposto de renda nos dividendos, até R$ 50.000. O acesso a esses investimentos é muito mais fácil, né? A partir de R$ 10 você já consegue comprar uma cota. E também ele te proporciona muito mais liquidez do que um imóvel físico. Tá? Então esses são os conceitos básicos de um fundo imobiliário que eu acho importante que você saiba. Tá? Vindo para o segundo tópico, os principais tipos de fundos imobiliários. Tá? Nós temos aqui fundos imobiliários tipo tijolo, que são imóveis físicos, e os fundos imobiliários do tipo papel, que são dívidas, que são títulos de dívidas. Okay? Expandindo um pouquinho mais, né, sobre os fundos imobiliários, né, imóveis físicos, nós temos aqui os galpões logísticos, nós temos aqui os shopping centers, nós temos lajes corporativas, né, grandes escritórios, prédios, né, principalmente em grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, enfim. E também nós temos hospitais, entre vários outros tipos de imóveis, tá?
Aqui, um ponto extremamente importante sobre fundos de tijolo. A minha recomendação para vocês: invista em barracões logísticos, shoppings e lajes corporativas. Tá? Esses três, para mim, são os melhores tipos de investimento em fundos imobiliários de tijolo. Ok? E vindo aqui falando um pouco sobre fundos de papel, que são títulos de dívidas, eles basicamente são uma espécie de renda fixa, porém dentro do mercado de renda variável. Sinceramente, eu não gosto muito desse tipo de ativo. Por quê? Quando você compra um fundo de papel, você está investindo em um CRI ou num LCI, né? Um certificado de recebíveis imobiliários ou letras de créditos imobiliários. Tá? Ele é bem compatível com uma renda fixa. Tá? Então, se for para investir em renda fixa, invista num CDB, por exemplo, num tesouro direto. Né? Porém, há quem goste, né, desse tipo de fundo de papel, porque ele tem uma rentabilidade um pouco maior. Mais para frente vocês vão entender também. Tá? E o risco que ele tem aqui é o risco de crédito do emissor. Então, esse fundo imobiliário, ele capta esse dinheiro e ele empresta esse dinheiro para que os projetos sejam executados, né? Para que as empreiteiras comecem a executar algum tipo de construção. E se aquela empreiteira deixar de pagar, automaticamente esse fundo deixa de pagar os seus dividendos. Por isso que ele tem um risco um pouco maior, ok? Vindo aqui para as vantagens versus as vantagens de um fundo imobiliário em comparação aos aos imóveis físicos, né? Como eu já falei anteriormente, o fundo imobiliário ele te dá uma oportunidade de você diversificar em dezenas de imóveis. Por exemplo, existem, né, fundos imobiliários que possuem no seu portfólio ali 10, 20, 30, 100 imóveis físicos. Né? Então, o fundo imobiliário ele te dá essa vantagem de você, a partir do momento que você compra uma cota, você está investindo em vários imóveis físicos. Okay? Ele também tem uma gestão profissional especializada, ou seja, toda a burocracia referente a aluguel, contrato, inquilino, tudo isso é feito por uma gestão competente, desde que o fundo seja bom. Tá? Então você evita toda essa dor de cabeça que você teria se você tivesse um imóvel físico, por exemplo. Um outro ponto aqui é a pulverização do risco com os inquilinos. Então, imagina que hoje você tem um imóvel físico, você aluga e aquele inquilino às vezes demora para pagar, às vezes não paga, às vezes ele destrói o seu bem, enfim, tem vários problemas. Né? Então, o fundo imobiliário, ele tem esses problemas? Sim, mas a gestão vai tratar disso através de contratos extremamente estruturados. Né? Então, isso te dá um pouco mais de tranquilidade quando você investe num fundo imobiliário. Um outro ponto aqui é o baixo custo de administração. As taxas que esses fundos cobram do investidor é extremamente baixa comparado a alguns impostos que você teria que pagar se você tivesse um imóvel físico, como um IPTU, alguma taxa da prefeitura, dependendo da cidade onde você mora, enfim. A administração desse fundo imobiliário, eles cobram uma taxa, vou falar um pouco mais para frente também sobre essas taxas, mas o valor é muito menor do que se você tivesse um imóvel físico, por exemplo. Tá? E agora vem a parte talvez mais importante desse vídeo, que são os critérios de análise. Tá? Então aqui, muitas pessoas começam a investir em fundos imobiliários olhando apenas para o dividend yield, que é um indicador, é importante, porém, por si só, ele não vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Então, como vocês podem olhar aqui, o dividend yield é a última coisa que eu vou olhar na hora de investir em um fundo imobiliário. Tá? Então, o que eu começo vendo, né, em um fundo imobiliário quando eu vou tomar a decisão de investir ou não? A vacância. O
que é a vacância? Nada mais é do que os espaços vagos para alocação. Um bom fundo imobiliário hoje, ele tem uma vacância no máximo em 5%, tá? Muito acima disso, você já deve tomar cuidado, deve analisar um pouco melhor esse fundo imobiliário para não ter nenhum tipo de problema lá na frente, tá? Então, eu deixei aqui, né, marcado aqui para vocês, que o ideal é que essa vacância seja abaixo de 5%. Um outro ponto que é extremamente importante você analisar é a alavancagem financeira desse fundo imobiliário. Evitar a alavancagem acima de 15%. Se você olhar um fundo e ele estiver muito acima de 15%, na verdade 15% já é bem alto, porém ainda é controlado, tá? Mas muito acima disso, evita investir nesse fundo imobiliário, tá? Ele pode estar com algum problema ali de gestão, talvez muito alavancado, e isso pode gerar um problema no futuro, o fundo não ter condições de pagar essa dívida que ele contraiu, tá? Então isso pode gerar um problema no futuro. Outro ponto importante, a liquidez, como eu falei para vocês, a tese de investimento que eu sigo é a tese buy and hold, que é comprar e segurar. Porém, se por algum motivo você precisar vender esse fundo, é importante que ele tenha liquidez. Senão, como eu falei no começo do vídeo, se você tiver uma necessidade e se você tem um imóvel físico, você não consegue vender ele da noite para o dia. No fundo imobiliário você consegue, desde que ele tenha liquidez. Então não adianta você olhar um fundo imobiliário que paga um dividend yield muito alto por mês e aquele fundo não tem tanta liquidez, tá? Então é extremamente importante analisar, né, essa liquidez, e o que eu indico para vocês é que ela tenha no mínimo R$300 mil de liquidez por dia, tá? Eu vou apresentar alguns fundos para vocês depois, para vocês entenderem melhor sobre isso, ok? P sobre VP, tá? É o preço sobre o valor patrimonial daquele fundo. Isso daqui serve como um norteador para você fazer um investimento em fundos imobiliários. Quando o PVP é igual a 1, quer dizer que aquele valor que você está pagando na cota é um valor justo. Quando esse número está acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, ou seja, o mercado está pagando um pouco mais por aquela cota. E quando ele está abaixo de 1, quer dizer que ele tem um desconto. Mas também vale aqui uma cautela. Muito acima de 1, tome cuidado. Por que o mercado está valorizando tanto esse fundo? Então, o ideal é ficar entre 1, 1.2, 1.25, 1.3. Alguns fundos bacana, você vai encontrar esse valor de P sobre o VP. E muito abaixo disso, tome cuidado também. Porque muita gente acaba olhando o PVP, por exemplo, em 0.70, 0.80 e acha que está barato. Tá, mas o porquê que está barato? Será que o fundo em algum momento perdeu a mão? A gestão fez alguma coisa lá que deixou o mercado em dúvida, tá? Então, um valor muito abaixo de 1 também vale a pena você analisar um pouco mais a fundo o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, tá? O ideal é que fique ali de 0.85 até 1, tá ok? Às vezes o mercado joga o valor para baixo, às vezes o mercado joga o valor para cima, tá? Mas nesse range de 0.85 até 1.2, 1.3 no máximo, é um valor legal aí para você analisar melhor o fundo que você está estudando, ok? E por último, o dividend yield, que é onde o pessoal muitas vezes só olha para isso e se está pagando 12% ao ano, 15%, a pessoa vai lá e já investe naquele fundo, passa 2, 3 meses, aquele valor vai por água abaixo. Eu, inclusive, já perdi muito dinheiro investindo em fundos imobiliários, observando apenas o dividend yield, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Já vou aproveitar e vou mostrar aqui. Então, eu tenho um dos fundos na minha carteira,
Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, tá? Fique bem claro que esses fundos que eu estou mostrando aqui na minha carteira não quer dizer que você deva investir. O HCTR11 foi um fundo que, quando eu comprei ele, as cotas, eu paguei R$ 102, como vocês estão vendo aqui, em cada cota desse fundo. Ele estava pagando um dividend yield, na época, 16% ao ano, então era um dividend yield muito alto, né? Principalmente falando de um valor que não tem desconto de imposto de renda. E eu vi aquilo, falei, vou investir, vou ganhar dinheiro. Não deu um ano, a cota dele começou a cair, e como vocês estão vendo aqui na minha tela, hoje ela está em R$ 20. Ou seja, de 102%, de R$ 102 para R$ 20. Tá? Então, isso mostra o erro quando você compra um ativo sem saber o que você está fazendo, né? Olhando apenas um indicador. E aqui embaixo, que é o inverso, né? Eu comprei um outro fundo, o JP11. O meu preço médio aqui está em R$ 87, e hoje ele está em 86,38, tá? Ele caiu um pouquinho a cota, mas quando a gente olha a rentabilidade dele aqui, essa rentabilidade ela já está somando os reinvestimentos, tá? Eu até esqueci de falar aqui sobre o HCTR, ele caiu 54%, no caso, já considerando o reinvestimento dos dividendos que ele paga, tá? E no caso do JP, olha a diferença. Ele valorizou, né, ele me deu uma rentabilidade de 43%, reinvestindo os dividendos. Então, isso mostra, né, o que é um investimento ruim, sem uma análise, e que é um investimento bom, um investimento com um pouco mais de cautela, um pouco mais de análise. Okay? E voltando aqui para a tela, o que eu considero um dividend yield legal, um dividend yield bom para você procurar na hora de fazer a análise do seu fundo imobiliário. A média histórica da renda fixa no Brasil é de 8%. Então, se o fundo imobiliário ele te paga 8% ao ano, já é uma rentabilidade legal. Se ele te paga 10%, é uma rentabilidade muito boa. Se ele te paga 12%, é excelente. Até 15% é extraordinário, mas tome cuidado também. O dividend yield, ele mostra o rendimento dos últimos 12 meses, ou seja, dos meses que passaram. Não quer dizer que ele vai continuar pagando esses dividendos no futuro. E aí você pode perguntar, então, como que eu vou saber se esse fundo imobiliário é bom? Você pode olhar o histórico dele, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar um outro fundo imobiliário aqui, que eu acho legal. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, tá? Esse daqui é um fundo imobiliário de barracão logístico, tá? E eu deixei também esses sites que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou deixar para vocês também, tá? Hoje em dia tem vários sites que vocês podem fazer a análise de vocês, tá? Então eu vou procurar aqui a rentabilidade, deixa eu ver, aqui, histórico de dividendos, tá? Então quando você olha o histórico de dividendos desse fundo nos últimos 5 anos, você vê que ele manteve, né, uma sequência, manteve uma estabilidade, tá? Isso é um bom indicador que nos anos seguintes, esse fundo ele vai continuar mantendo essa estabilidade, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave. Até porque fundo imobiliário ele entra na classe de ativos de renda variável, tá? Então, você tem riscos envolvidos nisso também, tá? Então, quando você olha aqui, né, você vê uma certa estabilidade no pagamento de dividendo. E isso é um bom indicador, tá? É um bom indicador de que o fundo ele mantém, né, esse pagamento, não tem grandes oscilações,
Até porque se você encontrar fundos com grandes oscilações, tome cuidado também, tá? Então, falando sobre dividendo, entre 8% e 12% está excelente. Lembrando que os dividendos, eles não têm incidência de imposto de renda, ok? Aproveitando o site, eu vou mostrar para vocês os outros indicadores, né, que eu comentei com vocês. Vacância, tá? Então aqui eu estou usando o site aqui da UVP Analítica. Eu consigo analisar aqui a vacância, a taxa de vacância desse fundo imobiliário. Tá? Deixa eu pegar aqui. Alavancagem aqui. Então, como eu falei, o ideal é que que os fundos imobiliários tenham uma taxa de vacância no máximo em 5%. No caso desse fundo imobiliário, ele está em 3,02%, tá? E a vacância financeira em 3,11%, tá? Então, aqui já é um indicador que passaria na nossa análise, certo? Alavancagem, né? Evitar acima de 15%. Então, aqui a gente consegue procurar a alavancagem. Vamos lá. O valor patrimonial. Deixa eu... Alavancagem. Ó, esse fundo está muito bem, ele está muito tranquilo em relação à alavancagem financeira. Está em 2,85%. Se você clicar aqui nesse gráfico, a maioria desses sites, eles indicam para vocês o que significa, né, aqueles indicadores. Então, o valor atual é 2,85%, a média do ativo de alavancagem é de 6%, que já é muito, muito bom, né? E aqui ele compara com a média do setor. Então, o setor de galpão logístico, que é esse fundo imobiliário, a média é de 26%. E no caso desse fundo, ele está em 2,85%, ou seja, ele está muito bem de caixa, né? É um fundo que tudo indica que ele não vai deixar de pagar os acionistas, ok? A liquidez diária, mínimo 300 mil por dia. Então, quando a gente procura aqui a liquidez, aqui em cima tem liquidez média diária. No caso desse fundo, ele tem uma liquidez diária de 10 milhões, ou seja, muito acima dos 300 mil que eu comentei. Tá? Então, é um fundo muito, muito negociado diariamente, né, na Bolsa de Valores. O próximo aqui que eu comentei com vocês é o preço sobre o valor patrimonial, P sobre VP. Hoje ele está com um ágio de 0,1, como eu comentei com vocês, reforçando. Esse 1, se fosse 1, indica que o valor é justo. Acima, ele quer dizer que está com um ágio. Abaixo, quer dizer que ele está com desconto. Okay? Então, no caso desse fundo, nesse momento que eu estou gravando essa aula, ele está com um ágio de 0,1%. Okay? Não quer dizer que esse fundo está caro. Eu não vou comprar porque está acima de 1, então quer dizer que está caro. Não, não é isso. Tá? Pelo que a gente está analisando sobre esse fundo imobiliário, por enquanto ele está passando em todos os nossos critérios de análise. E por fim, o dividend yield, né, que é a rentabilidade que esse fundo paga. Temos aqui também dividend yield, como eu falei, ele é referente aos últimos 12 meses, tá? E atualmente ele está em 9,08. E aí você pode falar, mas a Selic está em 14,75, né? O CDB está pagando 14,75 ao ano. Sim, só que essa rentabilidade, ela incide, a rentabilidade do CDI, né, do CDB, ela incide em imposto de renda, ok? E aqui no caso do fundo imobiliário, essa rentabilidade, ela é uma rentabilidade líquida. Então, como eu falei, acima de 8 já é uma rentabilidade muito boa para você investir. Então, olhando para esse fundo imobiliário, ele passaria nos nossos 5 critérios de análise, tá? É claro que tem outras coisas que você pode analisar,
tá? Mas eu considero esses 5 critérios como os principais para você começar ou, né, aumentar a sua classe de ativos em fundos imobiliários, ok? E o que você deve evitar na hora de analisar, na hora de comprar um fundo imobiliário? Fundos imobiliários monoativo, ou seja, aqueles fundos que possuem apenas um imóvel, né? É como se você investisse todo o seu dinheiro em apenas um imóvel, tá? Olhando aqui, voltando até para esse exemplo, você pode ver aqui que esse fundo imobiliário ele possui 30 ativos, 30 imóveis, tá? Em 6 estados diferentes. Olha só que interessante. A maior parte em São Paulo, Santa Catarina, Minas, Pernambuco, enfim. E aqui você consegue analisar cada imóvel que esse fundo possui, né? Se você procurar o imóvel aqui, na hora que você entra aqui, olha, ele já até mostra aqui no mapa. Vamos ver. Aqui, ó, esse daqui é um imóvel lá em... Onde que eu cliquei? Eu acho que eu cliquei no imóvel de Santa Catarina, se eu não me engano. Isso, ó, lá em Navegantes. Então você tem o endereço dele, você pode pesquisar no Google se você quiser, ver a foto do fundo imobiliário, né? Ver a foto do imóvel, no caso, né? Então isso é muito legal e te dá uma confiança a mais, porque você está investindo em algo que existe, algo que realmente, né, tá construído, cimento e tijolo, literalmente. Tá? Então isso é bem interessante, bem legal dos fundos imobiliários. Então você deve evitar fundos com monoativo, com apenas um ativo. Outro ponto, fundos monoinquilino, ou seja, o fundo imobiliário ele pode ter vários ativos, porém, um exemplo, um fundo tem 3 galpão logístico, só que esses 3 galpão logístico ele é alugado pela mesma empresa, ou seja, é um monoinquilino. Se essa empresa resolver sair desses galpões, no outro mês esse fundo já não vai ter nenhuma rentabilidade, não vai ter dinheiro disponível para pagar os investidores. É claro que aqui eu estou falando de maneira bem genérica, bem superficial, né? Não é isso que acontece do mês para o outro, ficar sem pagar, enfim, tá? Mas é só para exemplificar, tá? Para vocês. É bom evitar também alguns fundos imobiliários de living, hospitais, tem fundos imobiliários até de cemitérios, que são fundos imobiliários que sempre está tendo problemas. Fundos imobiliários de escolas também, sempre tem problema com aluguéis, problemas com inquilinos, enfim, esses tipos de fundo imobiliário é bom você ficar longe, tá? E também aqueles fundos que possuem baixa liquidez, né? Abaixo lá dos 300 mil, não é tão interessante assim, né? Como eu já expliquei, se você precisar sair dele, talvez você demore um tempo aí para você conseguir vender sua cota, ok? E aqui por fim, como eu falei para vocês, alguns sites, né, que vocês podem utilizar para fazer a análise desses fundos. Eu coloquei aqui a UVP Analítica, que é o site que eu estou usando aqui, que eu mostrei para vocês. Status Invest, Funds Explorer, Investidor 10, entre vários outros. Tá? Mas os sites, né, que eu costumo usar para fazer análise são esses. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o Investidor 10, tá? Bem legal também. Você pode digitar aqui, né, por exemplo. Não, eu vou buscar aquele que... TCR... Eu vou buscar o fundo imobiliário lá que eu perdi dinheiro, HCTR, só para a gente ver, HCTR11, só para vocês analisarem aqui comigo, esse aqui. Olha só como que isso engana, né? Então, quando você olha aqui o dividend yield desse fundo, 18%, né?
Então, nossa, 18% ao ano, vou investir que eu vou rachar de ganhar dinheiro. Aí você olha aqui, PVP 0,19, ou seja, ele está com 81% de desconto, né? Variação nos últimos 12 meses, subiu 13%, liquidez diária acima de 300 mil, valor da cota, R$ 20, nossa, é um excelente fundo. Aí você desce um pouquinho, começa a analisar um pouco melhor, quando você estica um pouco mais a linha do tempo dele, você vê que praticamente que em 2 anos ele saiu de um valor médio de 60 e foi para R$ 20, né? Aqui no Investidor 10 ele te dá uma projeção também, uma rentabilidade, né? Uma rentabilidade nominal e uma rentabilidade real. Então, nos últimos 5 anos, quem investiu nesse fundo tomou um prejuízo de 78%. Tá? Gestão ativa. Enfim, tem várias outras informações aqui que na hora que vocês começarem a analisar de forma mais criteriosa, vocês vão ver que ele é um fundo, ele até tinha uma certa constância, teve um mês aqui que ele pagou muito, mas mesmo assim ele tem bastante variação, né, de dividend yield. E aqui os dividendos, vou pegar aqui os últimos 5 anos, vocês vê, né, que ele começou lá, né, nos últimos 5 anos, em 2021, pagava em média R$ 1,90, R$ 2 por cota. E aí ele veio caindo, hoje ele paga 23 centavos, ou seja, é praticamente 10% do valor que ele pagava há 3 anos atrás. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem que existem várias armadilhas, tá, que vocês devem evitar. E uma coisa que eu quase esqueci de comentar com vocês é sobre a taxa de administração que os fundos imobiliários eles cobram. Tá? O ideal é que uma taxa de administração ela fique ali no máximo 2%, 2,2% ao ano. Tá? Por quê? Porque no longo prazo, embora essa taxa ela é muito menor do que se você tiver um imóvel, né, como eu já expliquei, ao longo dos anos, né, daqui 10, 20, 30 anos investindo nisso, essa taxa, se ela é muito alta, ela vai comendo o seu rendimento. Então, no longo prazo, fará uma diferença muito grande nos seus investimentos, se for uma taxa muito alta. Tá? Então, é importante também vocês ficarem de olho nisso, tá? O ideal aí é uma taxa até 2% ao ano. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Taxa. Aqui. Taxa de administração, 0,82. Ou seja, é uma taxa muito boa, menos de 1% ao ano, né? Isso daqui é sobre, quando você lê os relatórios do fundo, eles explicam certinho sobre o patrimônio total, se é sobre o seu patrimônio, o patrimônio do fundo, enfim, eles explicam direito. Tá? Mas essa taxa aqui é uma taxa muito boa para você poder fazer investimento. Ou seja, não é uma indicação de investimento, mas esse fundo aqui ele passaria em todos os nossos critérios de análise. Ok? Então, essa foi a videoaula, ficou um pouco mais extenso aí do que de costume. É uma aula um pouco mais técnica, tá? Mas para falar sobre investimento e mostrar na prática como fazer, não tem como fugir muito disso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a partir disso vocês de fato comecem a investir nessa classe de ativo. Eu já invisto há alguns anos e nada melhor do que todo mês você receber o aluguel daqueles fundos, tá? No começo você vai receber, obviamente, dependendo do valor que você aplica, alguns centavos, mas com o tempo a bola de neve ela vai crescendo, né? E você vai percebendo que cada vez mais o seu patrimônio vai aumentando, principalmente se você reinveste esses dividendos, né? Essa é um ponto extremamente importante.
Conforme os fundos vão pagando os dividendos e você vai aportando, né? No começo é importante, extremamente importante você continuar fazendo aportes, e mais os dividendos, a bola de neve vai crescendo e vai chegar um momento que o que você recebe de dividendo é muito maior que o seu próprio aporte, né? Então esse é um ponto muito interessante, né? Muito bacana dessa classe de ativo, que são os fundos imobiliários, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, compartilhe com todo mundo, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal para eu continuar trazendo outros conteúdos como esse, e até a próxima. Tchau, tchau.